Você, uma coisa assim, só olha, dos Deus, tipo, os planos de misericórdia, somos como lembra sempre, o Senhor fez com os teus filhos no exército, rocha misteriosa, uma nuvem que guiava, grande profeta à frente de todos, um sumo sacerdote, escolhido após o santo tempo, o tabernáculo que era ele que tinha influência, ser responsável pelo sacrifício. Nós estamos nesse mundo, vivendo em dias difíceis. Nosso sumo sacerdote, que é o Senhor, se encontra no lugar santíssimo do céu. O Senhor também é o nosso rei. Ele descreve que o Senhor tem direcionado os seus profetas. Estamos aqui, nos desertos, árvores, carros, aviões, tecnologia, outra coisa que os nossos irmãos hebreus eles não tiveram acesso em sua época, mas assim como essas coisas poderão ser usadas para desviar o foco do centro e das coisas que eles tinham que nós não temos. A gente vem pensar nessa função. Se não queremos perder o Senhor de vista, de foco, nós temos o Senhor, eh, queremos alcançar a tua misericórdia, nós colocamos nas tuas mãos, né, para sermos operados pelo Santo Espírito. Por isso que nós nos concentramos agora, direitos todos, com a Bíblia aberta, lendo só a Bíblia, com fonte de consulta e inspiração, de consulta e estudo, de consulta, nós sabemos que é a tua palavra, nós temos que humildemente sermos. Esse pequeno grupo agora para as suas atividades nesse sábado, para estudar um pouco do Apocalipse. Sabemos que nós não vamos compreender tudo que nós vamos ter. Sabemos que o Espírito estará à nossa disposição, não está, ele está entre nós, justamente para que nós tenhamos a porção maná correta e diária para a nossa alimentação espiritual. Nos ajude, tenha piedade de nós. Né? Boa tarde, sábado 21 de março de 2006, nós estamos outra vez reunidos para estudar um pouco mais do Apocalipse. Eu tenho dito, você sabe, não sou teólogo, sou leigo, gosto da Bíblia, gosto do Apocalipse, e venho apresentado para vocês aqui como é que eu gosto de estudar. Meu material de estudo também eu tenho exposto para vocês. A última, nosso último encontro, eu não vou nem chamar de aula, nós estamos aprendendo juntos. Então, eu disse para vocês que ia apresentar os slides e também eu acabei de a apresentação, esqueci de fazer isso. Quero fazer logo no início. Você sabe que o material e o amigo corajoso, sermão de Deus. Isso nós vamos diretamente por livro do Apocalipse. Nós temos nós começamos a ler alguns versículos na semana passada, eu já disse. A intenção nossa não é fazer o Apocalipse, nós estamos nos empenhar. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão perceber o objetivo desse amigo, desse irmão seu, é quase que fazer um ano com você nesses dias em que nós vamos estudar o Apocalipse. Você vai perceber que a fonte de consulta que utiliza justamente os livros do Novo e do Velho Testamento. E os links que vocês vão ver aqui no meu assunto estão todos direcionados para isso, para um outro lugar. Então, hoje vai ser um dia que nós vamos ler né? Bom, eu vou, bom, em algum momento, se eu fechar a minha câmera do áudio, eu estou, vou pesquisar, né? Semana passada era outra situação, mas é isso, com a idade, com a experiência, a gente se fala mais pausadamente, ninguém vai falar. Compensação, a idade também traz essas coisas que a idade tirando o conhecimento do povo, realmente continua ativa, mas o povo fala, calma, agora eu já não posso ver isso, faz parte desse processo.
em que Jesus vem. E é por isso que nós estamos com os olhos no Apocalipse, que é a revelação dele. E nós sabemos que daqui a pouco nós teremos a oportunidade de esse período eh, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de férias. Bom, essa tela que eu apresentei para vocês na semana passada, eu penso nisso justamente para que eu disse, eu não, desculpa, não passei para a Alessandra, eu vou passar hoje, ela posta lá no grupo. Aqui você tem aquela forma espelhada que o Apocalipse fez. Você vai ver que quando você lê esse capítulo do Apocalipse, né, os iniciais, as 7 igrejas, né, uma deles, né, primeiro, né, no monte, né, prólogo, vai trazer a apresentação daquele que revela, né? Já falamos sobre isso, já falamos sobre, né? Esses para vocês, para que não deixasse imagem para uma outra edição, naquilo que nós adventistas enxergamos com a expressão João viu. João ouviu. Às vezes João vê, ouve, ele olha e viu outro símbolo da mesma pessoa, mesmo são do mesmo fato histórico, você decide. Então, e por que que eu tenho esse cuidado? Justamente para que nós mantenhamos o equilíbrio no estudo do livro do Apocalipse. Você vai ver, muita gente abrindo o Apocalipse, interessado em descobrir a volta, a data da volta de Jesus. Mesmo Jesus tendo dito várias vezes, o dia, a hora ninguém sabe. Alguns vão abrir o livro do Apocalipse fazendo um cálculo, para passar semanas e semanas fazendo mapas, por exemplo, para chegar a uma data. E quando você fala, mas igual não está escrito para mim de hora, sabe? Parece que não é verdade. Mas o ano, o milênio, a declaração de Jesus era no sentido, né? Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem um segundo, nem um minuto, nem um milênio. Faça isso. O tempo que você está parando, se essa é a sua realidade, você está estudando o Apocalipse, vai ficar de olho no Irã, no Iraque, nos Estados Unidos, sabe, na França. Por favor, o foco do Apocalipse é Cristo, é a sua segunda vinda. É isso que nós vamos aprender no nosso. Nós estaremos abrindo o Apocalipse. Por isso vai acontecer de foco, é, digamos assim, não é o centro, o que diz. Assim, é legal. Isso. Mas Jesus te manda uma carta e uma infinidade de bem-aventuranças, e etc, etc. Você foca justamente naquela parte que ele está te mandando para que você saiba, mas não é para você. Pessoas esperam, fazem um malabarismo danado para dizer, vai 2027, 2025, para que isso? Aqui declara isso. Deixa eu ver, falou para você. Dessa forma, eu prefiro ficar onde está escrito. Ah, então, o amigo está dizendo que os outros não estão onde está escrito? Olha, eu apresentei um texto, o próprio Jesus ele vai falar isso no livro, vai falar isso nos evangelhos, vai falar isso também no livro de Atos. Então, nós precisamos entender que Jesus estava dizendo justamente isso. Cuidado, que ninguém vos engane. A gente olha para fora achando que o engano vai estar só lá fora. Mas muitas vezes o engano pode estar dentro. Isso é afetado sem perceber. Lembra que Moisés, o profeta ali que estava entre os nossos contemporâneos, as coisas aconteceram ali, a intimidade, a amizade entre Israel e os hebreus. Os moabitas aconteceram debaixo da barba de Moisés. E percebeu que era muito sutil. Nós não podemos fazer cair nesse mesmo engano. Os primeiros 3 capítulos, se eu ler o livro do Apocalipse Família, eu disponibilizar para vocês, você vai que ele está relacionado a 20, 22 do Apocalipse. Então, há um espelho. Há prólogo, vai falar do aquilo e assim por diante. Você vai ver as 7 trombetas, de certa forma, ali, falando com as 7 pragas. E, por favor, por isso que vocês precisam dar um Apocalipse 7 trombetas serão uma situação, 7 pragas não existe. Algumas pessoas que ainda vão falar assim, bom, o Apocalipse diz que vai ser 7 igrejas, são as 7 igrejas, são 7 seres.
Aí, quando termina os 7 ciclos, terminou as 7 igrejas, começou os 7 ciclos, depois 7 ciclos, depois 7 ciclos, terminou as 7 trombetas, começa as 7 praias. Não é assim, é de forma linear. Você tem que entender que o período as 7 igrejas, dentro do período das 7 igrejas, ocorrem os 7 selos e ocorre também as 7 trombetas. Se no final, antes da após Cristo dizer, está consumado, está feito essa participação, se é o processo das 7 últimas damas. Mas as pessoas dizem que não. 7 igrejas, 7 seres, 7 trombetas, depois as 7 etapas. Não é essa? Eu já expliquei isso numa das apresentações anteriores. Que nós somos a sétima igreja. Estamos esperando a abertura do sétimo selo, ou seja, o sexto selo abriu. Nós caminhamos agora no sétimo selo e tocar a sétima trombeta. Até expliquei os favores dos santuários, dos feedbacks para que o Maricina são maravilhosos. No final, nós estávamos fazendo essa comparação, né, esses paralelos, essa conexão, melhor palavra, conexão entre as festas do São Mário. E eu disse, depois a expiação, eu dei a expiação, toca essa trombeta. Agora, existe o toque da trombeta de Deus, está lá em Tessalonicenses, que é a volta de Jesus. A volta de Jesus está justamente essa relação aí de vocês. Então, esse material estará disponível. Por favor, acompanhe. Não confie, não procura, não confie, não porque eu não sou teólogos. Meus teólogos, isso é uma palavra, os outros eu conheço na palavra, isso é a palavra. Não é para ninguém. A Maria, nós estamos levando a mão, né? Por favor, Dona Maria José, senta, controla. Será que ela levantou a mão porque quer fazer alguma pergunta ou foi sem querer? Eu vou seguir. Então, o objetivo é justamente esse. Então, está aqui esse mapa para que, quando Sibeli estiver estudando a Bíblia, ela veja as conexões, os paralelos. Está o Massal, por favor, fique focado nisso, tá? Eu vou tirar essa tela, a intenção é soltar ao longo do estudo. Quando nós tivemos o Apocalipse, capítulo 2, hoje é o 1. Nós vamos trazer esse 3, vamos ver como é que se relaciona com as outras partes do próprio livro do Apocalipse. Tá bom? Eu vou para essa apresentação. Olha só, nós já combinamos aqui, nós estamos em uma sala de aula, então se alguém quiser perguntar, basta levantar a mão. Esse é o microfone, pode perguntar se eu não souber a resposta, eu não sei. Você viu? Porque eu aprendi ao longo do tempo que uma das características daqueles que estudam a Bíblia é que não tem resposta. Então, é uma fonte inesgotável de verdades. Então, se você fazer uma pergunta e eu sei, vou responder. Sabe? Se eu não sei, eu vou dizer, olha, eu vou pesquisar, eu vou ver. Assim, isto fica mais fácil, fica completamente baseado. Estamos, tá bom? Olha só, você que tem acesso, fonte, e essa é a revista que eu uso. Não, eu não estou dizendo que tudo está nessa revista. DF, se você dizer da Igreja Adventista, é a revista que depois nós facilmente conseguimos se você. A Igreja Adventista, ela é tão é fácil com a nossos apresentadores. Basicamente, a maior parte daqui eu falo do apresentado. Então, se quiser, finalmente, com a linha que nós fizemos, nós vamos realmente causar isso. É pesado esse arquivo em PDF, porque está grande, mas eu gostaria que você tivesse material, você esquadrinhasse esse material. Olha, gente, nós estamos livres, estamos sensíveis. E nós não deveríamos parar para pensar em outra coisa, a não ser as coisas de Deus. Então, esse intuito, você não deve trabalhar. Não, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai mudar os afazeres da sua casa agora. Mês que nós estamos necessíveis. Então, esteja em oração. Quando você estiver estudando, ao, sei lá, você que gosta de participar,
falar agora para completar de filmes, você que gosta de participar das salas de séries, família Manuel, de outros, bastante gente. Então, se alguém citou alguma coisa na Bíblia, você sabe que aquilo tem referência em conexão com o Apocalipse, você pode e anota, você separa e vai ler para você entender. Muito bem, eu fiquei de esses slides, eu vou mostrar agora e vou fazer rapidamente, uma apresentação desses slides e nós vamos voltar à Bíblia. Eu tenho tempo de fazer isso, justamente porque se eu não conseguir terminar, se eu não conseguir terminar hoje, na semana que vem, nós vamos pegar exatamente a partir do versículo 20 para estudar, ok? Então vamos lá. Outra coisa, algumas pessoas perguntam assim, né, nós vamos avançar para algum tema que seja extra Bíblia. Olha só, a intenção é ficar na Bíblia, que eu disse para vocês. Então, pode acontecer de alguém dizer assim, por que você não apresenta texto tal ou texto tal? Missão, está bem de falar para os nossos irmãos de Maraná, na Igreja de Assembleia de Deus, as igrejas com as quais eu, uma missão, sinal da você são muitos, vários setores. Eis eu tinha, digamos assim, sábado à tarde, nesse horário que eu estou com vocês, era o horário que eu estava com essas pessoas que gostávamos de, ou nas igrejas pentecostais de forma geral, aqui se convidavam, claro, e tinham a oportunidade de estudar. Por que, que era interessante estudar com eles? Justamente porque eu tenho um pouco só ficar na palavra. Então, mesmo quando eu confesso para vocês, quando eu tinha a presença de pastores, o questionamento era o mínimo. Eu não ia apresentar um texto no Estado Bíblico. Isso fez com que eu conseguisse, né, sem grande misericórdia de Deus, ficar focado na palavra. Então, esse é o slide que você vai ver. Nós temos disponível na nossa igreja. Vamos apresentando material, o livro é fácil. Nos slides também, o livro é fácil. Eu acredito que a igreja faz isso justamente para que nós tenhamos a condição de utilizar. Bom, então, quando você abre a Apocalipse aqui, você vai observar, eu já falei isso várias vezes, não vou absolutamente. Não porque não seja interessante, porque senão a gente não avança, né? A revelação de Jesus. Então, se a revelação de Jesus, ela é boa, ela é ótima, e ela veio justamente, Jesus deu ao seu certo. Então, observe, na Bíblia, nem todas as pessoas se colocam nessa condição de ser obediente, de se colocar na condição de servo de Jesus. Servo de Jesus. Então, perceba que Jesus te escreve, passa essa mensagem do Senhor do Pai. E eu expliquei isso a semana passada, hoje vocês recapitulam isso. Todo o céu está envolvido na sua salvação. Então, imagina agora, nossa, você vem aí, alguém na sua igreja, que é um jovem especial, voltado idoso, ou uma jovem, né? São baratos, assim, mas assim, das mulheres, a vida toda ela participou da igreja, e ela é antiga, alguém, uma mulher de cores, da Bíblia sincera, ela é sincera, ela procura viver ali, está escrito, e ele isso um rapaz na igreja, e esse rapaz, apesar de ser um rapaz, né, mas intenções boas, ambições. Mas essa menina começa agora a ficar empolgadinha, ficar, namorar esse rapaz. E aí alguém da igreja, mais maturidade, mas daquela forma, Maria, a vida de namoro, começa a ser ela, a realidade. Assim. E eu pergunto para você, quando alguém se aproxima de Maria, tenta ajudá-la a compreender como é a vida de casal, ou pode acontecer um namoro. Será que essa pessoa não quer que ela namore? Ou essa pessoa está dizendo para ela que durante o namoro ela pode ter bênçãos e maldições que ela precisa estar um lado da bênção. Mas uma coisa ocorre com o Apocalipse, quando Cristo escreve que vai acontecer, ele não quer. Não é Apocalipse, deixar claro isso. Nós estejamos assim, de olho nessas lições.
próprio Apocalipse escreve. Nós sempre falamos, cara, o livro é a revelação dele sobre ele. Quantas pessoas e quantos filmes você acompanha na internet que fala só sobre ele? Não traz ao Apocalipse, ou diz que simulados de acontece. É o Apocalipse, gente, é incrível como mostra essa inspiração. O Apocalipse é uma esperança. Como é fé a Jesus. Traz o Pai, traz o Espírito, traz Cristo e o ministério dos anjos. E é o ministério dos anjos. E agora João vê essas coisas que apresenta para a gente. Nós temos mais esperança. A apresentação deve-se Jesus, poderoso, venceu todas as coisas. Eu até falei para vocês, que na sensibilização também, na igreja que nós somos muito graça, para uma pessoa assim, aquelas pessoas estavam passando por difíceis. Pregadores que se autodeclaravam Deus, existia adoração. As pessoas, Marisa, que não aceitavam essa adoração, que não praticavam essa adoração ao César, deixavam de receber algo que daria acesso ao comprar EVT, ó, bendita maravilhosa. Então, era um contexto muito complicado assim, para as igrejas. E eram igrejas, que vocês vão ter ao longo do tempo, foram igrejas que tiveram a presença de Paulo. E cartas de Paulo. Paulo escreve, nossa fé, somos nossos. Paulo também escreve Filemão. Então, primeiros cristãos. Você não deve, você até pode, mas não deve. Ler, por exemplo, a carta de Jesus. João escreveu. Que a gente deve, sem ler a carta de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu os Efésios. Criativo. Nós não temos por costume uma visão boa de todo o panorama. Normalmente nós focamos em uma coisa e nós nos concentramos. O Apocalipse pede para que você só isso. Bom, é um Apocalipse que trata de sucessos horríveis que nós estamos. Fala isso também, que você não estava Apocalipse. Jesus estava revelando para aos as igrejas e para nós e nossos isso não é um fim. Será que o Apocalipse fala da descida mundial? Os filhos vão para o Babilônia. Semana passada, no zumbi, a gente vão ver uma estrela caindo do céu, assim, como uma estrela, uma tocha. Isso não é uma referência à bomba nuclear. Tá? Mais à frente nós vamos ver. Estava tratando de pequeno tio esses trigos. O Apocalipse é isso aí. É o que você vê lá no livro é fácil. O que você encontra não tinha igreja de notícias. Mas que a igreja abre justamente para estudar o livro e se agora, como nossos irmãos denominacionais, quando eu falo denominacionais, eu não estou falando de forma pejorativa. Graças a Deus, digo de onde sou, e as pessoas que me assistem da minha cidade sabem que eu estou falando a verdade. Sempre tive uma boa conhecimento dos nossos nacionais, a ponto de um período de uma grande calamidade, e isso me pegou na minha cidade, Nova Alegria. Sim, foi completamente, basicamente, foi completamente, você acho, né? Então, o pastor, da minha época, o pastor Marcos, eu sempre cito os meus pastores, né? Que trabalham com fazendo isso, sabe? Os pastores, o Zonil, esses homens, eles, na época do pastor Marcos, ele me pediu para ficar responsável pela distribuição das cestas. Nós recebemos milhares de cestas. Cesta, é, colchão, tudo que você pensa. Roupa, muita roupa. O povo foi extremamente solidário. Nós fazemos cestas. Uma reunião, tínhamos vários os pastores, assim, Deus estavam, eles me chamaram pastor. Céu, Senhor.
estou aqui para ajudar. Não sei se são questões da balança, alguns sábios, as famílias estão dizimadas por isso atrás. Deus falou, mas você poderia ser pastor. Ah, eu falei, não, pastor. Deus não me chama de ser pastor. No livro do Apocalipse, nós vamos ver os filhos, sabe? Deus é tratado como sexo filho, justamente porque o seu trabalho, ele foi, eu falo assim, esse é o trabalho abençoado das pessoas, dentro das suas realidades. Daí, nós temos isso, esse bom relacionamento, assim, só edificou, assim, e hoje, graças a Deus, eu tenho certeza de chegar lá agora, hoje, amanhã, esses pastores me convidam para pregar em suas igrejas de missa, do respeito, você não para desligar, mas quando eu estiver no pessoal e falo dessas igrejas, falo justamente por conta da dificuldade que eles têm, entendeu? O Apocalipse. E tem uma influência muito grande nos Estados Unidos sobre os protestantes brasileiros, tá? Assim como os americanos têm uma visão futurista do livro do Apocalipse, então pega as cartas e apresenta a apresentação de Cristo e aí deixa para a época de João. Mas dali em diante eles apresentam para o futuro. É, e aí eles têm dificuldade de entender como nós entendemos. Ah, então só nós somos os detentores desse conhecimento? Não, gente, a Bíblia está aí. Basta ler, basta estudar e fazer esses paralelos e ter a Bíblia como a chave de interpretação da própria Bíblia. Bom, o que nos reserva para o futuro? O Apocalipse, esse livro maravilhoso, vai apresentar justamente isso. O objetivo do livro é isso que nós estamos conversando agora. Observe, o livro fala do presente e do futuro. Então, você tem a apresentação ali das cartas que tratavam da época de João. Então, você tem 7 cartas que foram enviadas. Não foram 7 cartas que foram enviadas, isso fique claro, vocês vão perceber isso. João escreve um livro e envia 7 igrejas. Então, não foram 7 cartas. Algumas pessoas pensam assim. Imaginam, Lissandra, que João escreveu, Marizinha, uma carta para a igreja de Éfeso e mandou para Éfeso, uma para Esmirna e mandou para Esmirna. Não. Ele escreveu um livro e esse livro foi lido por completo na igreja de Éfeso, eu vou explicar mais à frente por quê, na igreja de Esmirna, na igreja de Laodiceia, assim por diante. Ok? Bom, então, o livro do Apocalipse, assim como a história que nós lemos de José, quando José esteve na presença de Faraó, fala dos seus dias para frente. A mesma coisa acontece com Daniel. Quando Daniel esteve diante de Nabucodonosor, quando Daniel foi fazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor foi dos seus dias para frente. A mesma coisa ocorre com João. E assim como Daniel capítulo 2 é um índice do livro de Daniel e das profecias, você pode dizer, então, que as cartas também traz um princípio ali de datação que vai ser índice para todo o livro do Apocalipse. Não tem problema se você pensar assim, porque nos próximos dias nós vamos apresentar isso para vocês. Então, nós tínhamos 7 igrejas literais que representavam 7 fases do cristianismo ao longo do tempo. Muito bem, então nós temos aqui é, essas igrejas estavam relacionadas justamente ali nessa região que nós chamamos de Ásia. Eram igrejas em que João frequentava, ele passava por essas igrejas. A propósito, João, é, a, a tradição vai dizer que ele era morador da cidade de Éfeso, nós acreditamos assim. E ele tinha acesso, então ele ia o caminho e a forma como foi tratada essas igrejas, justamente o caminho em que ele precisava fazer para conhecer. Então, João conhecia muito bem, é, irmã Cibele, as igrejas. E ele sabia dessa realidade. Lá na ilha de Patmos, onde ele estava, ele recebia notícias a respeito disso. Então, a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse, vai tratar de alguns cenários, de algumas nações. Então, nós vamos ver aí a importância da França durante a sua revolução. O que o Apocalipse vai falar disso? Isso chama atenção porque houve uma guerra contra a Bíblia, uma guerra contra tudo o que tratava de Deus e assim por diante. Então, o Apocalipse vai trazer isso para a gente. Também vai falar dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é a nação protestante, então ela tem um espaço, também o livro do Apocalipse vai chamar atenção nesse aspecto. Sempre a Bíblia vai interpretar a própria Bíblia. Bom, e como historicista, nós vamos olhar para a história também. Então, quando eu tiver que olhar para a história, eu vou dizer, agora vamos para a história, vamos para o Google, vamos para uma biblioteca que seja séria,
para nós identificarmos esse fato, ou esse ato, ou essa ação, alguma coisa que está relacionada para que nós fiquemos bem situados na Bíblia e na história. Claro, vai falar do papado, né, porque tem um papel também dentro do cristianismo, dentro das coisas que vão desenrolar, né, no próprio livro do Apocalipse, e vai tratar dos nossos dias, da pregação do evangelho a todo mundo que é em nosso tempo. Muito bem. E o livro do Apocalipse, como aconteceu? É a revelação de Jesus, e aqui eu vou fazer melhor. Eu vou tirar essa apresentação e vou colocar num texto vivo. Por quê? Porque assim nós vamos poder desfrutar daquilo que eu falei, que eu tenho anotações em todo o livro do Apocalipse, e eu gostaria de incentivá-los também a fazer o mesmo. Como eu disse para vocês, às vezes eu estou no trabalho, e quando eu estou trabalhando no computador, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então, eu pego, estou ouvindo o Apocalipse, eu corro e ouço alguma coisa que eu já tinha lido várias vezes, mas naquele momento chamou minha atenção. Eu corro e anoto. E eu recomendo que você faça o mesmo, inclusive agora. Ou depois, você pode parar esse vídeo e fazer as suas anotações. Irmão Coragem, o senhor falou isso, e isso não está exatamente de acordo com a Bíblia. Nós vamos chegar aqui e nos retratarmos. Por quê? Porque eu já disse para vocês, eu não tenho amor às minhas opiniões. Eu tenho amor a Deus e a palavra de Deus. Então, se eu errei, erro de português, erro de datação, qualquer coisa, por favor, ajude, corrija. Porque o meu compromisso é com a verdade. Olha, eu não peço like, eu não sei se vocês observaram, eu não peço like, eu não peço que curta, eu não peço nada disso, porque eu sei que a palavra é que tem poder. Um dia, se essa mensagem for importante para a salvação de alguém, o Espírito levará com o seu like ou sem seu like. Eu acredito no poder de Deus a tal ponto. E hoje, por exemplo, eu cheguei em casa, era aproximadamente 3 horas da manhã, estava num centro de saúde com minha esposa, ela teve uma queda da imunidade depois que ficou sabendo que eu vou precisar passar aí por um tratamento, assim, pode ser demorado, nada de alarmante, por favor, se concentra na palavra, eu só estou comentando para vocês entenderem. Então, isso significa que, enquanto eu estava lá, também estava anotando. Falei, amanhã, se Deus quiser, eu vou falar sobre isso. Aí eu vou na minha Bíblia nova. Essa é a intenção, incentivar vocês a isso. Olha como a minha Bíblia é toda colorida. Claro, isso é um arquivo, está no Word. A intenção é justamente essa, que você tenha esse hábito. Você vai ouvir Coragem, você vai ouvir Silvia, você vai ouvir Arley, você vai ouvir Lissandro, você vai ouvir Douglas. Eu amo Douglas pregar. Pregou Douglas, ó, desculpa, amigo, vou anotar aqui. Ó, Douglas, você falou isso, ó, Coragem falou isso, e agora como fica? É assim que nós precisamos estudar a palavra, como os bereanos, né? Então, e os meus amigos denominacionais, como eu disse, quando eu sentava para ver, para acompanhar essa leitura, eles podem não concordar, porque é o direito deles. Sabia disso? Quem vai convencer quem está aqui ouvindo, por misericórdia de Deus, essa palestra? Não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus, porque é Ele. E as pessoas podem resistir ao Espírito, claro. Ninguém teve tanta luz quanto o faraó dos dias de Moisés. E ele rejeitou. Se colocou na condição de não aceitar aquelas manifestações de Deus como de Deus. Um direito dele. O outro faraó, anterior a ele, o amigo de José, aceitou. E tudo bem. Nabucodonosor, diante da misericórdia, da grandeza de Deus, aceitou a Deus como verdadeiro Deus. Mas o seu neto rejeitou. Quem teve mais luz? Nabucodonosor ou o seu neto? Ele teve muita luz, mas o seu neto acompanhou tudo, ele quis rejeitar. E nós estamos aqui. E vamos recapitular um pouco daquilo que nós precisamos todo dia estudar. A revelação de Cristo, então aqui você tem Cristo, você vai ter Deus Pai, mandando aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, dos dias de João para frente. Esse anjo, depois nos slides vocês vão ver, é o anjo Gabriel, porque nós temos referências, inclusive no Novo Testamento, da participação pessoal de Gabriel. Você vai ver Gabriel levando a notícia para Maria e também levando a notícia para a mãe de João, o anjo da confiança de Deus. Só Gabriel é esse anjo. A mensagem nós vamos ver, e também nós vamos ver Gabriel tendo contato com Daniel, um anjo que tem essa função.
Bom, a palavra notificou, eu pedi que vocês destacassem na Bíblia de vocês, porque uma palavra que ela tem essa intenção de dizer que essa forma de apresentar para João foi uma forma através de figuras, de símbolos, de, vamos dizer assim, como Jesus fez quando falava com seus discípulos com parábolas, para que João compreendesse. E essa é a riqueza do Apocalipse, porque o Apocalipse, sendo um livro com, escrito de forma simbólica, trazendo a própria Bíblia como a sua fonte, então esse livro foi, os seus pergaminhos foi visto ali, quem sabe, pelos soldados romanos. Quando eles leram, falaram, tá vendo, esse velhinho não está falando coisa por coisa, e o seu livro milagrosamente foi preservado, chegou até a mim. Eita glória, como eu sou feliz. Eu não preciso correr fora dos outros 65 livros da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, para compreender o Apocalipse. Basta eu me concentrar na Bíblia. E aí vai dizer, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, de tudo quanto viu. Bom, aqui a gente já tem que ler muito, porque a Bíblia vai dizer para mim no versículo 13, bem-aventurado. Essa é uma das 7 bem-aventuranças que o Apocalipse descreve. Você vai ver, por exemplo, Apocalipse 14, 13. Eu vou ler só alguns textos. Claro, você depois vai pausar, vai anotar na sua Bíblia, vai escrever isso aí num cantinho, que é para você ter essa condição, para você ter esse argumento para levar para os nossos irmãos de outras denominações, para que eles vejam dentro do Apocalipse, dentro da Bíblia, que o Apocalipse é a Bíblia, que o Apocalipse é esse, digamos assim, é o quebra-cabeça sendo montado ali no final e apresentando o foco de toda a Bíblia, que é Jesus, e a sua vinda. 14, 13 vai dizer assim, ó, vamos ler só algumas passagens. 14, 13 vai dizer, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Percebe? Então tem uma bem-aventurança para aqueles que morrem no Senhor. Mais à frente nós vamos entender por quê. Eu leio também 19:9, vai dizer assim, eu só estou aleatoriamente escolhendo alguns aqui para que a gente entenda quais são as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. 19:9 vai dizer, é, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bordas do Cordeiro. Eita, glória! Eu quero receber esse convite, diga amém, coloque no seu coração, se prepare para receber o convite para essas bodas, as bodas do Cordeiro. Jesus vai mandar para você um convite. Esse convite, você precisa dizer sim. Utilizar o seu livre-arbítrio hoje para você aceitar. Por quê? Porque a Bíblia vai descrever para mim daqui a pouco que no início dessa jornada, Jesus andava dentro da igreja, mas lá na igreja de Laodiceia você vai ver Jesus fora, batendo a porta para entrar. Que triste. Bom, então são bem-aventurados os que lêem e os que ouvem. Por que que algumas versões traz no singular? Porque antigamente tinha uma pessoa que era responsável pela leitura na igreja, no caso nas igrejas ali que nós vemos que recebeu originalmente esse livro. Então essa pessoa, ela abria para ler. Você vai ver Jesus abrindo o profeta Isaías para ler, e as pessoas estavam ali em uma condição respeitosa para ouvir a palavra. Então a bem-aventurança era para aquele que estava lendo, para os que estavam ouvindo, mas há uma coisa que o Espírito Santo espera dos ouvintes: é a sensibilidade para ouvir e para praticar. Então, a bem-aventurança ela alcança quem lê, quem ouve e quem pratica. Muitas vezes, você que está aqui agora, acompanhando esses minutos aqui do Apocalipse, ou vendo em outro momento, ou ao vivo conosco, você é bem-aventurado, sabia? Você é bem-aventurado porque você está com a Bíblia agora lendo. Então, ou você está ouvindo o que eu estou falando, que está escrito na palavra de Deus. Mas isso precisa solidificar no seu coração. A palavra precisa ser entronizada para ela realizar a cura do seu coração. Esse é o processo que nós chamamos, segundo a Bíblia, de santificação. É quando a Bíblia sou eu. Ou seja, eu ouvi, entendi e pratico, porque o Espírito atuando no meu coração muda a minha natureza.
ou faz com que eu procure ter a mente de Cristo. Isso é um termo muito utilizado dentro da igreja adventista, a mente de Cristo. Então, isso significa que, naquele momento, a bem-aventurança está completa. Eu ouvi, eu li. Ei, Ju, tudo bem? Deus te abençoe, Ju. Eu li, eu vi e eu estou guardando. Esse negócio de guardar é um perigo, né? Muita gente diz aí, não, irmão Coragem, a graça nos liberou de tudo. O Apocalipse está dizendo, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam. E aí tem um detalhe interessante. Quando eu vou para Lucas, capítulo 25, e aí vocês vão observar que as referências que eu coloco na frente aí desses pontos que eu destaquei, serve para que você, na sua casa, medite, pare e ouça a voz de Deus através da palavra. Olha o que Jesus nos diz em Lucas 11, 28. Mas ele diz, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Peraí. Então, essa é uma bênção que, para ser completa, eu tenho que ouvir e guardar? Não sou eu que estou dizendo. E essa vai ser uma característica do estudo que nós vamos fazer. É Cristo que diz, em Lucas 11, 28. Então, João, quando ele começa a escrever, ele está escrevendo isso aqui, está repetindo isso mesmo, está repetindo Lucas 11, 28. Uma frase de Cristo. Então, não há nada novo debaixo do céu. Vocês vão descobrir isso também, ao estudar o Apocalipse. Percebe? Bem-aventurados os que ouvem, os que guardam. E isso aqui é interessante, porque eu preciso também fazer uma conexão com o que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: bom, como eu falei para vocês, nós vamos ter muita Bíblia. Então, eu já digo para você que vai viajar nesses 22 capítulos do Apocalipse conosco, e você tem em mente que nós vamos estudar muito a Bíblia. Então, às vezes, como eu disse, você correu para cá porque você acha que eu vou falar da Terceira Guerra Mundial. Você acha que nós vamos falar da guerra do Irã com o Iraque, ou da guerra da Rússia com a Ucrânia, ou dos conflitos que ocorrem agora na região da África, ou, quem sabe, do ambiente político que está entre, por exemplo, o Brasil, Venezuela, os Estados Unidos. Você vai descobrir que o foco de coragem é Cristo, porque o foco do Apocalipse é Cristo. E quando nós estivermos com os olhos fixos em Cristo, como João estava, aí nós vamos ver que essas coisas são interessantes também. Nós não vamos ignorar nada disso, mas primeiro nós vamos nos concentrar em encontrar Cristo no Apocalipse. E eu explico por quê. Quando você acha realmente que os discípulos não tinham nenhum conhecimento profético? Você acha que os discípulos não conheciam as 70 semanas? Que os discípulos não conheciam o livro dos Salmos? Que os discípulos não conheciam o Pentateuco? Não sabiam que Moisés tinha dito que o profeta viria e que esse profeta faria muitos milagres, faria uma série de coisas. Vocês acham realmente que os discípulos não tinham certeza que Jesus era o Messias? Aí eu pergunto para você. Bom, Pedro disse: é, o Senhor, quando Jesus falou, o que as pessoas estão falando a meu respeito aí? Hoje é porque está tendo alguma coisa aqui especial, Marizinha. E aí a igreja está tocando sim toda hora. Mas ele toca o sim para dizer, eu estou ouvindo você, viu? Eu sei que vai chegar na gente. Falou, calma, padre. Não chegou o momento ainda de Apocalipse capítulo 12, 13. Primeiro vamos estudar a história da igreja. Ignora. Eles são uma bênção de Deus, amo os católicos. Eu surgi de lá também, né? São pessoas fiéis. Eu não tenho dúvida que, inclusive, o capítulo 18 do Apocalipse foi escrito justamente para essas pessoas. E nós vamos estudar também. Bom, então, como eu estava dizendo, então nós precisamos entender isso. Então você olha para os discípulos e você acha que era um bando de meninos, né? Que não estudava a profecia, que não estudava nada. Lembra que Jesus um dia perguntou para eles: quem estão dizendo aí que eu sou? Jesus queria saber a opinião pessoal de cada um. Jesus pergunta para você hoje: quem sou eu para você? E aí Pedro falou: não. Alguns disseram: não. Estão dizendo, porque as pessoas têm esse costume, né? Estão dizendo que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista que ressuscitou. Ou seja, eles trouxeram as notícias de fora para dentro da igreja. Percebeu? Então, fora daqui, o que acontece? Aí eles começaram a dizer: olha, no WhatsApp de fulano está lá o status do senhor Jeremias.
na rede social de ciclano, e Jesus falou assim: "E vocês? O que vocês pensam a meu respeito?" E aí Pedro respondeu por todos, porque eles acreditavam semelhante a Pedro. Eles conversavam entre si. Será que vocês nunca observaram que eles estavam dividindo o reino de Cristo? Eu vou ser o primeiro, eu vou ser o segundo, você é o tesoureiro, você vai ser o primeiro-ministro. Percebeu? Eles tinham a data certa, mas eles estavam com foco no evento errado. E eu já estudei isso com vocês quando nós estudamos o livro de Daniel, que essa história vai se repetir em alguma época bem distante deles. Uma igreja que se reúne, que tem uma data certa, mas o evento não é aquele. E Jesus falou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Ele diz: "O Senhor é o Filho do Deus." E Jesus falou: "Bem-aventurado, Pedro. Parabéns, Pedro." Em outras palavras, né? Pouco tempo depois, vocês sabem o que aconteceu com Pedro. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Jesus tinha 12. Na hora que Jesus, presta atenção, gente, presta atenção que o Espírito vai dizer para vocês agora. Na hora que Jesus começou a viver os seus últimos minutos ali, você não vai descobrir, você não vai encontrar os discípulos com Jesus. Bom, dos 12, um, na última ceia, já tinha se afastado para entregar a Jesus. E era o mais capaz entre os discípulos, um homem inteligentíssimo, Judas, que se afastou. Foi entregar Jesus por algumas moedas de prata. Não aguentou aquela fase de comprar e vender, sabe? Vendeu logo, entregou logo. Os outros ficaram ali e foram até o local para orar, o Getsemane. Jesus separou três. Os outros ficaram um pouco à parte, enquanto ele estava em oração, e os outros e os seus amigos mais próximos estavam Pedro, Tiago e João. Quando Jesus voltou, os três estavam, e os outros também. Vocês já observaram que a Bíblia descreve que a igreja de Deus estará dormindo? Gente, eles conheciam de profecia. Vocês já viram. Eles sabiam, tinham a visão correta de quem era Jesus, ou pelo menos dentro daquilo que era possível compreender naquele momento, eles estavam corretos. Só que, na hora da crise, é que se revelou, ou que se revela o verdadeiro discípulo de Jesus. Porque todos sumiram. Jesus está caminhando para ser julgado, e nesse momento aparecem dois homens, Pedro e João. E Pedro foi porque João levou. E presta atenção no comportamento de João. João é um exemplo para nós que estamos vivendo nos últimos dias. João sabia das 70 semanas? Seguramente que sim. Ele ouviu Pedro dizer que Jesus? Sim. João viu Jesus na transfiguração? Sim. João viu os milagres de Jesus? Sim. Na cabeça de João, olha o que eu vou dizer para vocês. Ele não tinha dúvida que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era Deus. Os outros, por conta das circunstâncias, começou a diminuir a sua fé. Esconderam, sumiram, e Pedro seguiu Jesus de longe. Era insuportável ver Jesus passando por aquela cena. Quem sabe Pedro pensou isso? A Bíblia descreve que João ficou até o final. E João foi para a cruz. João é um exemplo para mim e para você. Nós precisamos ter essa fé que é apresentada aqui no livro do Apocalipse. Fé independente da circunstância. Ei, Joelma, um abraço para ele. Então, observe, raciocina. Todos os discípulos tinham conhecimento, mas só um estava focado no Deus do conhecimento. O objetivo do Apocalipse, nesses dias que o Espírito Santo vai nos permitir estar aqui, eu peço humildemente para que isso aconteça, é que nós estejamos com nossos olhos focados em Cristo, como João esteve. Jesus foi para a cruz, João estava lá. João não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele não esqueceu do Cristo da transfiguração, do Cristo dos milagres, dos peixes, dos pães. Ele falou: eu não sei o que está acontecendo, mas ele é Deus. Eu vou ficar focado nele. Os outros, sem julgá-los, um se perdeu, infelizmente, e os outros se espalharam. E Pedro correu para chorar, porque ele tinha negado o seu mestre.
Pedro. Nós temos essa mesma nós estamos na mesma situação. E qual é o segredo de João? Cristo. João manteve seus olhos em Cristo, independente das circunstâncias. Hoje nós temos cristãos circunstanciais em todas as denominações. Se Deus me der um carro, eu faço isso. Se Deus me der uma casa, eu faço isso. E se Deus não quiser dar nada, ele vai deixar de ser Deus para você. Essa semana, desde o início desse mês, eu estou passando, como eu já disse, por um momento sensível na minha saúde. Eu estava tossindo, quem entrou mais cedo viu, até o início desse estudo. Agora não estou tossindo, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus está, de alguma maneira, realizando esse milagre. Porque tem alguém aí que precisa ouvir a palavra do Senhor através desse pós-cinza. E se eu dissesse que eu não ia poder fazer essa pessoa e ouvir de outra boca, mas eu deixaria de ser bem-aventurado? Não posso deixar de perder a bênção e de direcionar todos os olhos para Cristo. Não é para coragem, não é para o seu pregador, o seu pastor distrital, é para Cristo. O Apocalipse é a revelação dele, que fala sobre ele, que traz ele e que ele misericordiosamente quer alcançar seu coração. João entendeu isso. E quando eu vou para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte, falando sobre os que guardam. Esse é o foco, hein? Os que guardam. Diz assim, ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Por favor, não seja seletivo, dizendo, isso aqui é para guardar, isso aqui não se guarda, ou isso aqui foi para a cruz, isso aqui não foi para a cruz. Deixa que a Bíblia responda. Não tenha preconceito com relação ao que está escrito. Se Deus deu a você uma revelação, abra o Apocalipse, que é o livro da esperança. Tu acha que alguma coisa vem que não seja boa de Jesus Cristo? Se é revelação de Jesus Cristo, eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou estudar. Ah, mas na minha igreja, olha só, eu respeito o seu pastor. Eu sei, você que é batista, você que é testemunho de Jeová, que tem um ancião que coordena, que faz a interpretação, que busca entender melhor aquilo que está escrito. Agora, leia por você mesmo. Monte grupos na sua igreja. Busque a ajuda do seu pastor. Você que é adventista, do pastor distrital. O Apocalipse está aí, foi Cristo que deu. Por que nós vamos manter o livro fechado? É um livro aberto? Não podemos fazer isso. Como nós vamos fechar a porta para Jesus? Deixando de estudar o Apocalipse, por exemplo. E aí, na sequência, diz assim, ainda no versículo 3, guardar as coisas que estão escritas nesse livro, na Bíblia, porque o tempo está próximo. Todo filho de Deus acredita nisso, na proximidade da volta de Jesus. Paulo acreditava assim, Pedro acreditava assim, João acreditava assim, e nós acreditamos assim. Os luteranos, Lutero, Calvino, esses homens que se debruçaram sobre a palavra de Deus, acreditavam na volta de Jesus e seus dias. Não é pecado você crer que Jesus vai voltar na sua geração. Pelo contrário, se prepare para Jesus voltar hoje e trabalhe como se ele não fosse voltar nunca. Trabalhe, estuda, tenha um bom casamento, tenha bons relacionamentos. Faça tudo como se Jesus não fosse voltar nunca. E esteja pronto como se Jesus fosse voltar agora. Nós temos que ser os melhores trabalhadores, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores cristãos, os melhores eleitores, os melhores pagadores de impostos, os melhores daqueles que têm sua vida esquadrinhada pela Receita Federal e que não vai encontrar nada na sua vida que não seja para a honra e glória de Deus. É isso que Jesus espera do seu povo, da sua geração, e eu falo isso pensando na minha vida. Eu preciso disso, eu preciso viver isso. Versículo 4 de João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E essa região, hein? É a atual Turquia. Ali ó, era um centro de muito paganismo. Nós vimos isso, eu já comentei para vocês, e Jesus precisava alcançar essas pessoas. Então, a mensagem do Apocalipse, ela precisava alcançar isso. E aqui vem um milagre do Espírito Santo, porque a mensagem, de forma original, precisava alcançar essas igrejas, que no caso são as 7, havia muitas outras, isso nós vamos ver na semana que vem. E aí, tinha que ser com uma linguagem que os gregos que lá estavam entendessem, que
os judeus que tinham saído do farisaísmo entendessem, os novos cristãos, que era uma mistura, digamos assim, desses povos, entendessem, percebeu? Vocês não podem esquecer que dentro do judaísmo nós tínhamos saduceus e fariseus. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam nem em anjo nem em ressurreição. Então, olha como Jesus precisava falar com essas pessoas. Veja se não é um milagre do Espírito Santo o livro do Apocalipse ter causado um bom impacto na vida de toda essa gente, pessoas diferentes, cabeça diferente, pensavam completamente diferente. E aqui vai dizer, a mensagem primariamente vai para 7 igrejas, e aí vem uma bênção especial, a apresentação, graça e paz da voz daquele que é, que era e que há de vir. Você vai encontrar isso em Apocalipse 1:4, versículo 8 também, que nós estamos lendo aqui agora, versículo 4, versículo 8, 4, 8 do Apocalipse, Apocalipse 11, 17. E eu quero ler Isaías 41, 4, que diz assim, vocês estão vendo que eu estou falando dos textos, ou permitindo que fique na tela os textos, e estou apontando e lendo alguns, por conta do tempo, né? 41, 4 vai dizer assim, quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Eita glória! Então, perceba que nós temos, de novo, uma referência do Apocalipse atrelada a textos do Velho e também do Novo Testamento. O que é, o que era, o que há de ser, mostrando a plenitude. Deus não tem origem nem fim. Então, a mensagem que é de Cristo também é de Deus. E vai dizer, e dos 7 Espíritos. Bom, eu vou de novo para Isaías, Isaías 11:2. Que história é essa de 7 Espíritos, hein, Isaías? Explica isso para a gente. Ele fala, bom, leia o que eu escrevi, inspirado por Deus, no versículo 2 do capítulo 11. É só um detalhe, eu preciso ser fiel a vocês. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, eu acho que isso você já sabe, né? Ao longo dos nossos estudos eu expliquei isso. Foi escrito no pergaminho. Depois, com o passar do tempo, as pessoas, né, ali, Deus deu essa capacidade de, ao fazer leitura, dividir o livro em capítulos e versículos para facilitar a leitura. Então, em algum momento no Apocalipse, eu vou dizer, está vendo esse versículo aqui que está no capítulo tal? Ele pertence ao capítulo anterior, porque a pessoa que fez essa divisão não percebeu. Não tem nada de errado nisso. A Bíblia não deixou de ser inspirada por Deus. E é por isso que ela é viva. E ela muda a sua vida quando você permite. Bom, quais são os 7 espíritos? E por que 7 espíritos? Isaías 11:2 diz, e sobre ele, sobre Jesus, repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E por que a Bíblia vai chamar no Apocalipse o Espírito Santo é tratado como 7 espíritos, mostrando a diversidade como o Espírito trabalha. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a 11, que mostra a diversidade, e também mostrando a completude, a perfeição. Então, agora você tem essa revelação que é de Cristo, ela é, na hora que João vai escrever às igrejas, e vai escrever para mim, para você, ele traz o Pai, como o que é, o que era, o que há de vir, traz o Espírito, sendo simbolizado aqui por os 7 Espíritos, e traz o versículo 5 dizendo, e da parte de Jesus. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando por sua salvação. A divindade, que nós chamamos de Trindade. Percebe? Você tem Pai, Filho e Espírito Santo à sua disposição. Sabe esse medo que você tem aí da depressão? Esse medo que você tem da falta de dinheiro, daquela conta que você tem que pagar, esse medo que você tem que seu filho se perca, né? Está fora da igreja, né? Fora dos caminhos do Senhor. Esse medo que você tem que exploda a Terceira Guerra Mundial, que isso uma bomba atômica seja lançada. Você não precisa ter medo. O Apocalipse está dizendo justamente isso. Pai, Filho, Espírito Santo diz que você receba a graça e a paz da parte da Trindade e da divindade do Senhor. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos uma mente, uma natureza que é voltada a enxergar o negativo. Um dia eu comentei em uma desses bate-papo nosso que um grande influência do Brasil, outro dia gravou uma aula sobre para conseguir engajamento na internet, engajamento, essas coisas, ele disse isso, que as pessoas que têm uma tendência de colocar no título aí, coisas negativas chamam mais a atenção daqueles que colocam as coisas positivas. Isso é lamentável.
Quando você olha para isso, você percebe que o mundo de fato jaz no maligno, porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da morte, ele é o pai de tudo que não presta. Então essas coisas chamam mais atenção para nós do que as coisas boas. Que incrível! A Bíblia tem razão. Infelizmente, nós somos, como disse Isaías, só podridão. Aí tem um detalhe: você passa o dia todo vendo esse tanto de bobeira, e à tardezinha, à noite, você abre o livro do Apocalipse para ler, você não vai entender. Por quê? Porque a sua mente está suja. Então você precisa de passar por um processo de limpeza, esquecer tanto de bobeira que vê na internet, justamente para que a sua mente esteja desperta para entender a voz de Deus. No versículo 4, você também pode pegar esses 7 espíritos e fazer uma referência ao que nós vimos na semana passada. Lembra que eu mostrei na Bíblia, Zacarias 4, versículo de 1 a 6, uma visão que o profeta Zacarias teve, que ele viu um sistema novo, digamos assim, um suporte com duas oliveiras, uma direita e outra esquerda, que alimentavam o candelabro. E Zacarias falou: epa, 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 isso eu não conheço, eu estou vendo a primeira vez. Então, aquilo que Zacarias viu a primeira vez que ele perguntou, e é por isso que eu tenho certeza que se João tivesse visto algo que ele não conhecia, ele também teria perguntado, significava justamente esse Espírito Santo que mantém a igreja acesa. Então, a igreja recebe o Espírito. E isso vem direto, há uma conexão direta. Deus e Cristo envia o Espírito justamente para nos manter vivos, mesmo que nós sejamos ali, como o vale de ossos secos lá de Ezequiel, a Bíblia descreve que o Espírito nos dará nova vida para que nós possamos viver para a honra e glória de Deus. Então, versículo 3 e 4, versículo 4 e 5, diz que esse presente vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 5 vai tratar de Cristo como uma fiel testemunha. Você tem que lembrar do que está escrito em João 14, versículo 9, que diz assim, ó, João 14, 9. Na minha Bíblia vai dizer, Jesus fala, por que Jesus diz chamar de fiel testemunha? Você já parou para pensar nisso? Você lê, você não parou para pensar. João 14, 9 diz assim, ó, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo dentro da tua igreja, estou há tanto tempo convosco, que Felipe perguntou, Felipe é igual a mim, gente. Tomé, Felipe disse no versículo 8, Jesus estava caminhando já ali para a sua pela sua via dolorosa, né, algum tempo antes. E Filipe falou: Senhor, faz assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para ele e disse: Filipe, estou há tanto tempo com vocês e não tens conhecido Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra o Pai, Filipe? Então, Jesus é a fiel testemunha. Ele veio revelar o amor de Deus para todos nós. Então, o que Jesus espera de mim? Essa é a pergunta. Aí vocês vão lembrar de um texto que eu gosto, de Isaías, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas. Então, na igreja, esse é o problema, né? De alguns lugares. As pessoas acham que Jesus disse, né? Vós sois os meus advogados. Você não vai encontrar isso, não. Vós sois os meus promotores. Você não vai encontrar isso, não. O que você encontra na Bíblia é, é justamente Jesus dizendo: Vós sois minhas testemunhas. Isaías 43, 10. Cristo aguarda que nós, igreja, e aqui eu falo igreja visível, igreja invisível, esses termos são conhecidos por nós adventistas do sétimo dia, que nós apresentemos ao mundo que ele é Deus através da minha vida. Isso é impressionante, porque nós precisamos compreender essa verdade, porque quando nós entendermos isso, nós vamos entender que o que Cristo disse em João 15, 30, 13, 35. Anote isso aí na sua Bíblia, hein? Anote isso aí. Como é que o mundo vai saber que eu sou uma testemunha de Jesus? Jesus responde. E eu gosto da Bíblia por isso, porque a Bíblia responde todas as perguntas que diz com relação à nossa salvação e aquilo que é importante para que nós entendamos e estejamos no caminho. Nisto conhecerão todo mundo que vocês são meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros. Pois é, ocorre que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? E a Bíblia descreve que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Diga amém, porque na sua vida o amor não esfriou. Diga amém, porque você entendeu que assim como Cristo é a fiel testemunha, nós precisamos ser testemunha dessa fiel testemunha. Diga amém, porque nós precisamos amar uns aos outros. Diga amém, porque nós precisamos viver essa realidade. E a Bíblia descreve ainda no versículo 5 que Jesus é o primogênito dos mortos. Aí você vai ver que João faz uma referência ao que está escrito em Colossenses 1,18. Essa carta é uma das cartas que foi escrita ali para aquelas igrejas que estavam ali, naquela região de João. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta, também no capítulo 15, versículo 20, vai falar sobre isso. E nos diz que Cristo é primogênito, nosso irmão mais velho. Ei, gente, vocês viram que a descrição traz de Deus agora e coloca ele na mesma, digamos assim, como um de nós? Não tenha medo do Apocalipse. Cristo veio justamente para que nós tenhamos paz. Sabe quando Adão pecou em Gênesis capítulo 3? A primeira atitude de Adão foi correr de Jesus. E quando Jesus se aproximou, falou: não, eu tive medo. Hoje as pessoas olham para o Apocalipse, que é a revelação do mesmo Jesus de Gênesis 3, e tem medo. Não tenha medo. O Apocalipse revela Cristo. O Apocalipse fala sobre Cristo. O outro título que é dado aqui a Jesus é o Príncipe dos Reis da Terra. E isso é uma referência de Salmos 89, 27. Uma alusão indireta. Quando você abre Salmo, livro de Salmos, no capítulo 89, você lê assim no versículo 27. Diz na minha Bíblia: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Claro que você também vai lembrar, você que gosta de Bíblia, um papo de Jesus com o discípulo, que ele disse: lá vem um príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Uma referência ao inimigo que usurpou, pegou, através do engano, a responsabilidade de ser o representante desse planeta, e que isso se manteve até a cruz, quando Cristo venceu definitivamente o inimigo e nos salvou na cruz. Ali foi, concretizou o plano que eu chamo, o, aconteceu na cruz justamente a realidade do símbolo que acontecia no santuário, né? E eu chamo o santuário do grande GPS, que é o grande plano da salvação. Então, o GPS, nós precisamos estar conectados no Espírito Santo, para que ele sempre nos direcione a Cristo. Muito bem. Aquele que nos amou. Você encontra a referência em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou você pode ler, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que se deu. Ninguém nos ama mais que Cristo. E tu tem medo do Apocalipse. Tá vendo, irmão da Igreja Maranata? Irmão da Igreja Batista, nossos amigos Testemunho de Jeová, você das igrejas pentecostais, não tem medo do Apocalipse. Ele morreu por você. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que ele abriu mão de tudo por você. Pense nisso. A Bíblia, o livro do Apocalipse, foi escrito para você. É, você. Não é um livro selado. Você vai aprender isso aqui. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito está usando um instrumento mal acabado, como nós dizemos no interior da Bahia, para trazer uma mensagem que é bíblica. Só Bíblia. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote. Quando você abre Êxodo capítulo 19, Êxodo 19, versículo 6 diz assim, ó: e vocês me serão, ou e vocês e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebe? Essa mesma coisa nós vamos encontrar Pedro dizendo na primeira carta que ele escreve, capítulo 2 versículo 9 e 10. E lá no Apocalipse, que nós vamos estudar no capítulo 20, você vai ver no versículo 6 que nós seremos reis e sacerdotes com Cristo no céu, reinaremos com ele durante 1000 anos, diga amém. Olha, eu não sei se você vai passar no concurso para pedagogo, eu não sei se você vai passar no concurso para polícia militar, ou é você mesmo que está assistindo agora, que também é concurseiro, está estudando, eu não sei de nada disso. Uma coisa eu sei, o céu não tem concurso.
Se você se colocar agora nas mãos do Senhor, eu quero dizer para você que você será rei e sacerdote com Cristo. E é uma coisa que ele te deu e ninguém toma, porque foi Cristo que deu. Cristo que deu, ele garante para Deus, nós seremos rei e sacerdote, para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelo século do século. Diga amém, você estará no céu, tendo a incumbência de acompanhar Jesus em todas as atividades que ele vai nos levar para conhecer e para caminhar com ele. Esse é o livro do Apocalipse que nós vamos estudar. Bom, aí no versículo 7 eu encerro aqui para abrir o espaço para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, possam fazer. Logo após, nós vamos caminhar para o finalzinho do nosso estudo de hoje. Jesus diz assim: E eis que vem com as nuvens. Hã? E eis que vem com as nuvens. Vem com as nuvens, senhor? É. Quando eu vou para Tito, capítulo. Vocês estão vendo que a gente está estudando a Bíblia toda? Em alguns versos do Apocalipse? É isso que é o Apocalipse. O Apocalipse pede para que você olhe para o retrovisor e olhe para trás, e olhe o Velho Testamento e o Novo Testamento, as cartas de Paulo, os escritos do Novo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus, não joga nada fora, não. Está tudo aí. É só você montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, as peças estão justamente onde Deus quer que elas estejam. Nós só precisamos ter o raciocínio iluminado pelo Espírito Santo para colocar as peças no lugar. Tito disse o quê? Vamos ver? Quando a carta a Tito diz assim, ó, capítulo, Paulo escreve a Tito, 2, versículo 13, diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Qual é a grande bem-aventurança do Novo Testamento? Aliás, no Novo Testamento, cada 25 versículos, um fala da volta de Jesus. O livro do Apocalipse vai tratar da volta de Jesus. Essa é a gloriosa esperança. Nós estamos aqui de um sábado, 2h30 da tarde, estudando o Apocalipse, porque nós acreditamos na volta de Jesus. Porque nós queremos estar do lado certo. Nós queremos receber da boca de Jesus a palavra bem-aventurados, benditos do Senhor. Porque tive fome e me deste de comer, lembra? É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque alguém tem um domínio sobre a Bíblia e vai tratar de assuntos profundamente. Não é isso. O que traz você aqui é o Espírito Santo, não sou eu. É a Bíblia, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, se ele vem sobre as nuvens, como ele disse em Mateus 24:30, eu vou pedir ajuda de Atos, capítulo 1:11. O que significa isso? Atos, capítulo 1:11. Parece um ano bíblico, um estudo bíblico, né? Mas o Apocalipse é isso. Versículo 11 vai dizer assim, ó, os quais lhe disseram, Jesus estava subindo para o céu. Não era um arrebatamento secreto. Tinha testemunha. Enquanto ele estava subindo para o céu, corpo glorificado, os anjos apareceram e falaram assim, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, ou no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então não foi secreto. Ué, mas a minha vida toda eu aprendi que eu era secreto. Aqui não foi secreto. Olha só, uma coisa nós conversamos entre nós aqui nos últimos encontros. A Bíblia, ela vai apresentar fatos futuros, e esses fatos futuros estão diretamente ou alusão aos fatos do passado. Então, se você olhar para a Bíblia de Gênesis a Judas, você não vai encontrar arrebatamento secreto. Alguém que estuda a Bíblia vai falar, mas Enoque não teve testemunho. Calma. Você não vai encontrar dizendo que foi secreto esse arrebatamento de Enoque. E nem o de Elias. São os dois que nós sabemos que foi levado para os céus. Sobre Enoque, a Bíblia não fala muito, mas sobre Elias fala. Eliseu estava lá, ele viu. A Bíblia também vai dizer, Jesus diz uma coisa interessante em Mateus 24. Diz assim, versículo 30. Mateus 24:30. Já estamos terminando, tá?
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, todas, todas as tribos da terra verão, ó, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Então a volta de Jesus não será secreta, não vai ter um arrebatamento secreto. É o que nós vamos, se você continuar lendo, você vai perceber. Mateus 24, 30, Atos 1, 11, João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Tito 2, 13, a grande bem-aventurança, Apocalipse 14, 11 e 16, também nós vamos estudar esse texto mais à frente. Todo olho verá. Então a Bíblia descreve nesse momento, olha que coisa interessante, Deus está dando, já no capítulo início, na apresentação do prólogo, na apresentação de Jesus, tudo o que vai acontecer, a forma como vai acontecer. E aí diz, todo olho verá. Aí quando você vai para Salmo 50, versículo 3, eu vou ler esse texto, Salmo 53, diz assim, ó, virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Observe, ele não virá de forma secreta, ele virá de forma visual, literal. Ele vem com seu corpo, que ele, quando ressuscitou, glorificado, subiu ao céu. Um de nós, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E ele virá, porque você é o futuro, você atualmente já é um sacerdote do Senhor. E agora ele quer que você vá para o céu, porque na condição de sumo sacerdote, lembra do deserto? Tinha um sumo sacerdote, que era Arão, e 4 sacerdotes, seus 4 filhos. Infelizmente, 2 se perderam. O sumo sacerdote Jesus Cristo está no céu e na terra. Ele aguarda que você seja um sacerdote do Senhor. Lembre-se, vós sois minhas testemunhas. Isaías 43, versículo 2. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós precisamos viver e ser testemunhas fiéis. Isaías 43, 10, aliás. Desculpa, como sempre, às vezes isso acontece. E aqui, depois de descrever, você vai ver em 1 Tessalonicenses 4,16, essas coisas vão acontecer, vai ser visível, os anjos dos céus estarão com Cristo. Apocalipse capítulo 8 até diz que houve um silêncio no céu, e nós vamos entender isso mais à frente. Ou seja, o céu todo está interessado na minha e na sua salvação. E aí eu finalizo dizendo que ele disse assim, até mesmo os que os traspassaram. E aí eu preciso ler esse texto, e eu não vou aprofundar sobre esse tipo de ressurreição, mas só para dizer por que que Jesus disse isso, em Mateus 26, como isso só é citado por Mateus, então a gente lê e passa por cima. Mas durante o julgamento, o sumo sacerdote perguntou para Jesus o seguinte, versículo 63, 62 diz assim, levantando-se o sumo sacerdote, diz, não responde coisa alguma do que essas pessoas estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse, conjuro, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus precisou responder. Jesus disse, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Isso significa que quando você lê Daniel 12, 2 e você traz Mateus 26, 63, você vai entender que na hora que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, esses homens que mataram Jesus, conspiraram contra a sua vida, ressuscitarão para ver Jesus na glória do Pai. Há uma ressurreição especial em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que está ligada, linkada com Daniel, capítulo 12, versículo 2, e nós entenderemos mais à frente. Por fim, nós vamos reiniciar na próxima semana, a partir do versículo 8, mas eu gostaria que você, que é da igreja pentecostal ungida, Deus é amor, com grandes amigos nessas denominações, não esqueça da oração que Jesus fez por mim, por você, quando ele nos escolheu para ser reis e sacerdote ao lado dele. E ele escreveu, João escreveu assim o que ele
orou: Pai, não os peço que os tire do mundo. Então não haverá arrebatamento secreto, percebe? Mas que os livre do mal. Mais à frente nós vamos ver, em algum momento ali, de Jesus conversando, falou: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom. Eu venci o mundo. Não há possibilidade de arrebatamento secreto dentro do Apocalipse e da Bíblia. Por quê? Porque a oração de Cristo, quando ele estava pronto para se entregar, é justamente que nós, que o Pai nos tira, não nos tirasse desse mundo, mas que nos livrasse do mal. E quando é que Jesus vai nos tirar desse mundo? Quando ele apontar nas nuvens dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos glorificados, iremos viver eternamente com o Senhor nos ares. Mas semana que vem, nos próximos dias, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Mas guarde esses textos e estude humildemente, peça a Deus para te ajudar a compreender essa verdade sobre a volta de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou fazer oração e logo em seguida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ter oportunidade. Se não, nós encerraremos. Já já começa a família Emanuel. Eu também tenho um encontro com algumas pessoas para estudar o livro de Daniel em uma outra sala, tá bom? Oremos então. Obrigado, Espírito Santo, por tua misericórdia, por tua paciência, porque a tua palavra fala aos nossos corações. Nos ajude, nos abençoe, nos dê o discernimento que nós necessitamos. O livro do Apocalipse trata de Jesus. Então é um livro aberto, é um livro que vai revelar aquilo que era, o que é e o que há de vir. E nós precisamos compreender essas bênçãos desde os dias de João até, Senhor, a sua segunda vinda e logo depois, depois dos 1000 anos. Nos ajude, nos dê humildade para nós estarmos focados em Ti, na Tua palavra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Pergunta se tem alguém que quer comentar ou perguntar, fica à vontade. Alessandro, eu vou encerrar a gravação. Parece que não tem pergunta, né? E aí, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Eu vou encerrar a gravação justamente porque pode ser que alguém queira perguntar e não queira que fique gravado, tá bom?